Bom dia, igreja. Bom dia. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o livro do profeta Amós, pegando uma carona na exposição bíblica que tivemos durante 4 semanas. E é importante nós entendermos que o foco aqui dessa aula de hoje é tentarmos entender o julgamento contra as nações e os infiéis de Israel e Judá. Por que isso é importante? Eu queria já mostrar aqui para os irmãos. Nós vimos durante essas semanas agora a exposição do livro de, quem lembra? Joel, que profetizou contra o reino do sul ou do norte? Quem lembra? O reino do sul. E agora vamos ver um profeta que profetiza contra o reino do norte. O contexto é muito parecido, e aqui eu trago para os irmãos a proposta da aula de hoje, que é a visão geral, a linha do tempo, entendendo o texto de julgamento das nações e também do povo de Deus, depois uma aplicação desse texto, e aí uma conclusão que a gente vai trazer para nossas vidas, e que é muito rica, principalmente no tempo que nós vivemos hoje, de tantos rumores de guerra, pessoas com medo de uma terceira guerra. É importante entendermos como a palavra de Deus é viva e como ela se aplica a todo o tempo. Ela nunca fica ultrapassada. Essa é a beleza da soberania do nosso Deus sobre nossas vidas. Então, primeiro trago uma proposta de ter uma visão geral aqui, para nós avançarmos um pouquinho. O autor, o profeta Amós, ele era pastor, boiadeiro e colhedor de sicômoros. O que é sicômoro, Joaquim? É um figo silvestre. Aí está o sicômoro, uma árvore, aqui está o fruto. E também era pastor de ovelhas e era boiadeiro. É interessante a primeira característica, porque o Senhor Deus não chama alguém que estava se preparando para ser profeta. Era um homem do campo, homem temente a Deus, homem que conhecia a palavra, conhecia a lei do Senhor, mas o Senhor Deus o chama. E aí nós vemos a soberania de Deus escolhendo quem lhe apraz. E às vezes, aos olhos dos homens, são pessoas que não têm competência, mas o Senhor chama e capacita quem Ele escolhe. Isso é muito belo. Dando continuidade, a data aproximada entre 760 e 750 a.C., o público original, Amós dirigiu o seu ministério ao reino do norte, apesar de também ter anunciado o castigo de Judá. Isso está no capítulo 2, versos de 4 a 5, que nós iremos abordar aqui. Mas é interessante perceber como ele destina o dobro do tempo a escrever, tanto em quantidade de versículos como exortações e julgamento para o reino do norte. Então a ênfase do seu ministério é o juízo sobre o reino do norte. E aí, contexto político, social da época. O reino do norte, Israel, era governado por Jeroboão II, e o reino do sul, Judá, governado por Uzias. Nesta época, os impérios dominantes, Egito, Babilônia e Assíria, eram relativamente fracos, enquanto Israel e Judá, isso é interessante, desfrutavam certa prosperidade e expansão imperial. E a consequência disso, todavia, contínuo e crescente declínio moral e espiritual. Quanto mais eles se sentiam abençoados, mais se afastaram do Senhor, numa espiral descendente terrível de inversão de valores, como nós vamos ver durante a aula. Como resultado desta postura insubmissa, arrogante e soberba, desafiando o Deus triuno, em menos de 30 anos, Samaria, a capital de Israel, do Reino do Norte, estaria em ruínas. Isso, sem dúvida alguma, deve trazer a nós tremor e temor, meus irmãos. Propósitos. Revelar a severidade do julgamento divino por causa da infidelidade pactual em Israel e Judá. E declarar a esperança de grande restauração depois da destruição e do exílio que estavam se aproximando. Qual que é a beleza aqui? O juízo do Senhor sempre acompanhado da misericórdia. Sempre que Deus anuncia o juízo, Ele traz sempre
uma resposta também que acalenta os corações. Isso é belo de nós observarmos também na aula de hoje. Obviamente que eu me retrato aqui a igreja especificamente, a igreja de Cristo. A linha do tempo. Isso é interessante a olhar para essa linha do tempo, que a gente se situa um pouco na história, né? Do plano de Deus, e é importante ver duas coisas. Aqui nós vemos a divisão do reino, filho de Salomão, Roboão, ele afronta ali todo o povo, a Deus e todo o povo, pesando mais a mão em trabalho forçado, em imposto, e aí gera a divisão do reino como havia sido profetizado pelo Senhor, por meio do profeta, e aí 10 tribos vão junto com Jeroboão para o reino do norte, e Roboão fica ali no reino do sul, capital Judá. E aqui nós vemos paralelos históricos, né? Ministério de Elias e Eliseu, ministério de Joel e Judá, 835 a 796 a.C., o ministério de Jonas em Nínive. Você vê que a gente lê às vezes, não tem noção que são a sequência de Deus do cuidado em exortar o seu povo ao arrependimento, como é algo muito próximo, não uma distância tão grande. Como Deus ama o seu povo e o chama a arrependimento constantemente. Observe aqui o ministério de Amós. Vemos aí muito próximo também, quase contemporâneo ali de Jonas, agora em Israel. Ministério de Oséias em Israel, muito próximo também à insistência do Senhor em exortar o seu povo, demonstrando o amor ao seu povo por meio da repreensão. Miqueias e Isaías em Judá, você percebe que é uma sequência, né, ininterrupta de demonstração do amor do Senhor. Aí, como consequência, um povo que não se arrepende, o juízo vem. E quando queda do reino do norte, Israel, capital Samaria, e o exílio e cativeiro assírio em 722 a.C., e a queda do reino do sul, Judá, Jerusalém, capital Jerusalém, exílio e cativeiro babilônico em 586 a.C. Se isso aqui deve, sem dúvida alguma, saltar aos nossos olhos o cuidado do Senhor Deus para com o seu povo, mas um zelo para com a sua santidade e o pacto que ele fez com esse povo. Um povo que não valoriza isso e quer continuar na postura de quebrar esse pacto, essa aliança, que é inquebrável pelos méritos dele, em Cristo Jesus, sem dúvida alguma que o resultado é juízo. E é o que nós vamos hoje avaliar um pouquinho. O que esse juízo de Deus perante as nações e perante o seu povo fala para nós hoje. Que exortação traz e que alívio, renovo e conforto traz. Esse é o objetivo da aula. Então, para entender o texto, eu faço uma proposta aqui com os irmãos, que é uma proposta, para ficar mais claro, nós vamos trazer sempre o trecho do texto e o castigo, pensar um pouquinho sobre o castigo para aquela nação, e o ápice é até quando chegarmos em o castigo sobre Jerusalém e sobre Samaria. E aqui nós vamos começar o castigo divino para a Síria. E como auxílio vamos ter um mapa ao lado para nos localizarmos, porque são citadas cidades, localizações, questões de lei. Então é importante nós, para enriquecer o entendimento da aula. Então nós temos aqui o reino do norte, Israel, capital Samaria. Nós temos aqui Judá, capital aqui em cima Jerusalém, o reino do sul, reino do norte. E aqui nós temos vários povos, reinos, inimigos do povo de Deus. E o juízo vem primeiro a esse povo, a esses povos. É interessante olhar que esse juízo que vem sobre os povos é em relação, podemos chamar aqui a graça comum de Deus, que está sobre ímpios e crentes. Qual é essa graça comum? A lei dada, a lei moral. O homem é julgado por isso, e Deus vai olhar para os erros desses povos e chamar esses povos ao juízo. Começando pela Síria, não a Síria, Síria. Está no capítulo 1, versos de 3 a 5. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4, não sustarei o castigo. Pausa aqui. Todos os juízos vão vir com essa
esse primeiro parágrafo característico. O que quer dizer? Por 3 transgressões e por 4. Quer dizer, é um paralelismo que dá a ideia de um ápice, um crescimento numa conduta. E qual conduta? Uma conduta pecaminosa. Aqui o Senhor Deus está trazendo à luz um pecado crescente e ininterrupto que afronta o Senhor Deus. Uma postura que não há arrependimento. É um pecado exacerbado por essas nações. Então, poderíamos ler da seguinte forma, para ficar mais fácil a compreensão. Pelo pecado crescente e ininterrupto de Damasco, não sustarei, não interromperei, não irei voltar atrás desse castigo. É um decreto imutável aqui. Porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Para localizarmos, nós temos aqui o juízo sobre a Síria e aqui Gileade. E o que quer dizer trilharam Gileade com trilhos de ferro? Esse verbo trilharam remonta àquela atividade de por meio de uma madeira com pesos de pedra que passava sobre as sementes e debulhavam as sementes de maneira de tirar a casca. Então, o verbo aqui usado é uma postura de maldade, de falta de misericórdia desse povo que afrontou a Deus, agindo sem misericórdia contra o seu povo. E aqui nós temos, no reino do norte, nós temos aqui Gileade. Continuando, por isso, e aqui Deus, só para deixar bem claro, ele traz um decreto sobre o seu pecado, chegou até mim e virá o juízo. E qual pecado? Ele fala, trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, agora a consequência, meterei fogo à casa de Azael. Guarda esse nome que já vamos entender quem é Azael. Fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Ben-Hadad é o termo como se fosse sinônimo do faraó no Egito. Então é um termo usado para com o rei. Então, Azael é Ben-Hadad, mas também a sua descendência seria Ben-Hadad, os outros reis que viessem. Aqui a ideia é que o juízo vai vir sobre toda a nação, começando pelos príncipes, pelos reis, pelos governantes, por aqueles que estão, e aqui ele vai trazer algo interessante. Quebrarei o ferro de Damasco. Damasco, cidade principal aqui da Síria na época, aqui acima Damasco, protegida por muros, portões fortificados, com estruturas de ferro muito bem guardadas, que dificilmente alguém acreditava que poderiam ser derribadas. Mas aqui o Senhor fala, quebrarei o ferrolho de Damasco. As suas fortalezas não são nada para mim. Destruirei e eliminarei o morador de Biquiat-Even, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Aqui 2 cidades, há muitos comentários sobre isso, mas basicamente a predominância dos comentários é uma ideia de todo o povo, todo esse reino será julgado, porque nós temos Biquiat-Even a oeste e temos outra cidade, Bet-Eden, a leste. Então a ideia é que ninguém escapará do meu juízo. Tem alguns significados também sobre algumas terminologias desses nomes, onde havia ali um império de trevas, uma maldade imperando. Outro termo pode-se dizer o jardim, mas eu creio que a predominância o mais aceito é essa ideia de amplitude do juízo. E aqui essa cidade de Quir, interessante como o Senhor Deus age. E será levado esse povo assírio, o que sobrar será levado ao cativeiro a Quir. Quir é uma cidade onde começou esse império. Interessante que o Senhor usa na sua sabedoria, vocês vão terminar onde vocês começaram, mas como escravos, não como um reino. Isso está em Amós 1, de 3 a 5. E aqui, como eu falei, quem é Azael? Disse-lhe o Senhor, aqui é uma palavra, está registrada em 1 Reis 9 a 15, uma palavra que é dada ao profeta Elias, por meio do Senhor, e o Senhor diz o seguinte a Elias, preste atenção, disse-lhe o Senhor a Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, na Síria, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. O propósito do Senhor trazer juízo sobre Acabe para exterminar Acabe,
usando Azael. E aí vocês veem, a gente não dá para falar o que o profeta sentia, mas quando a gente entende toda essa questão histórica, geográfica um pouco melhor, e aqui eu estou sendo bem diminuto, meus irmãos, porque é muito rico tudo isso, mas olha o que o profeta Elias, ao olhar para Azael, fala, está em 2 Reis 8-12. Porque ele já havia sido revelado ao profeta, isso que ele vai falar para Azael. Então disse Azael, olhando para Elias, por que chora, ó meu senhor? Ele respondeu, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matará a espada os seus jovens, esmagará os seus pequeninos e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. É isso. Então imagina o profeta ungindo um homem rei que vai trazer um juízo sobre Acabe, mas que no futuro ia fazer isso. O coração desse profeta. Então, que castigo, o que o Senhor Deus está condenando aqui, Síria, sobre condenação sobre a brutalidade desse povo. E conforme nós fomos olhando cada ênfase que o Senhor Deus traz a juízo dessas nações, pensem se hoje não há isso. O mundo tem melhorado, faça essa relação daquela época para hoje. Há brutalidade hoje nas nações. Há nações que fazem isso, humilham os seus próprios filhos ou os filhos de outras nações, prostituem, destroem as crianças, as mulheres, oprimem. Tenho certeza que é bem atual isso. Dando continuidade, como nós iniciamos explicando, agora o castigo sobre a Filístia está registrado no capítulo 1, versos 6-8, e aqui está a Filístia, já bem mais próximo agora ao reino do sul, Judá. Qual o juízo que é trazido? E aqui, eu não vou repetir, eu vou apenas fazer um contraponto. Assim diz o Senhor, pelo seu excessivo pecado de Gaza, e aqui nós temos, Gaza está localizada aqui, uma das cidades principais desse império, pelo pecado excessivo e crescente de Gaza, não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro, e aqui vem um pecado. Que pecado? Levaram em cativeiro todo o povo, para o entregarem a Edom. Então, Gaza pega todo o povo e leva a cativeiro Edom. Por isso, meterei fogo aos muros de Gaza. Percebe que o juízo se repete. Aquilo que essas nações têm como fortaleza, o Senhor fala, eu vou destruir. Os muros que te protegem, que são sua segurança, eu vou demonstrar que eu sou o Senhor e destruirei esses muros. Fogo que consumirá os seus castelos. Vocês nobres que se acham protegidos nos seus castelos, vou destruir todos vocês. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, ou seja, esses reis que dominam, que acham que têm autoridade, que até essa época fizeram o que queriam, nada aconteceu, virá juízo. Eu sou o Senhor dos exércitos. E volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. E aqui esse diz o Senhor, só relembrando, é uma palavra, um decreto que vai ser concretizado. Qual que é o que eu trago aqui para os irmãos? Observem esse texto. Em Joel 3, versículo 3 e versículo de 6-8, explica um pouquinho o que esse povo fazia contra o povo do Senhor. Preste atenção. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho, que beberam, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá,
e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Qual a condenação aqui a esse povo? Ao povo filisteu, falta de compaixão. Lembrando que os filisteus, desde o tempo de Sansão, perseguiam o povo de Deus, mas uma hora vem o juízo, meus irmãos, e aqui chegou. O Senhor decreta o juízo sobre esse povo. Pensem, hoje nós temos visto nos noticiários, no Oriente Médio, infelizmente, temos visto isso. Meninas sendo vendidas por 100, 50 dólares. Sabemos, ninguém sabe, as coisas mais terríveis. As nações continuam fazendo maldade. Quem pensa que o mundo vai melhorar, se equivoca de maneira muito grave. O mundo vai de mal a pior. Mas nós temos boas novas. E a ênfase dessa aula, que nós vamos chegar daqui a pouco nessa boa nova para nós, Igreja de Cristo. Então, a falta de compaixão, o Senhor Deus condena a Filístia com base nisso. Agora, a Fenícia, já aqui no Reino do Norte. Temos a Fenícia aqui. Tiro, interessante, né? Como Tiro, se eu não me engano, vários povos, o babilônico, assírios, persas, tentaram invadir essa cidade e não conseguiram. Somente Alexandre o Grande, o Senhor Deus usa Alexandre o Grande para destruir destruir por completa Tiro. E é interessante que o nome Tiro, se eu não me engano, ele está ligado aos é Tiro? Deixa eu lembrar aqui. Não é Tiro, desculpe. Qual que é a ênfase que eu quero trazer para os irmãos? Assim diz o Senhor, pelo pecado crescente e ininterrupto de Tiro, essa cidade que está uma fortaleza próxima ao mar, numa rocha intransponível aos olhos humanos, vocês que se acham que estão seguros, porque, aí vem o juízo, não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. E aqui nós temos o juízo sobre os governantes e sobre todo o povo. É interessante essa relação desses povos com Edom. Daqui a pouco vamos entender melhor isso. Mas qual que é o ponto de atenção nesse juízo? E não se lembraram da aliança entre irmãos. Que irmãos, que aliança é essa? Os edomitas, os irmãos lembram, são originários de quem? Esaú, irmão de Jacó, que é Israel. Obviamente que aqui um laço sanguíneo, não espiritual, irmão carnal, mas olha o que a própria palavra de Deus fala sobre isso em 2 Samuel 5:11. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Então você percebe que é uma nação que havia uma certa proximidade com o povo de Deus. Havia acordos binacionais com o povo de Deus. Vemos também registrado em primeiro livro de Reis 5:13. Deu o Senhor sabedoria, agora ao filho de Davi, Salomão. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre quem? Irão e Salomão. E fizeram ambos entre si aliança. Então você vê uma ratificação dessa aliança. E finalmente, pelo que disse, aqui é Irão falando para Salomão. Pelo que disse, que cidades são estas que me destes, irmão meu? Irão falando para Salomão. Eles chamaram a terra de Cabul até hoje. Aqui ele estava um pouco satisfeito, Irão, porque não concordava com as terras que estava recebendo no pagamento do empréstimo que ele tinha feito. Mas enfim, você percebe a tratativa. Irmão meu, a aliança que havia, né, com o povo fenício, povo de Tiro com o povo de Deus. E aí finalmente aqui registrado em 1º livro dos Reis 16:31. Como se fora coisa somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos
sidônios. Então você percebe aonde, obviamente, isso é um pecado de Acabe. Acabe vai buscar nesse povo, por meio de um acordo também comercial, uma esposa, que é Jezabel. Ela, filha do rei dos sidônios. Foi e serviu a Baal e o adorou. E aqui vocês começam a perceber o perigo dessas alianças. Mas qual que é o fato aqui, a ênfase? Havia alianças históricas desse povo sidônio com o povo de Deus. E aí o que traz a ênfase aqui? A traição. A quem esse povo está traindo? Ao próprio Senhor, de alguma maneira afrontando a Deus, porque perseguiu o seu povo com mão pesada. Sobre agora Edom. E aqui nós enfatizamos novamente Edom, que é descendente de Esaú. Então há um laço sanguíneo, aqui fica mais grave um pouco. E aí o castigo divino para Edom está nos versículos 11 a 12 do capítulo 1, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, pelos muitos pecados de Edom, não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso, meterei fogo a Temã, que consumirá os castelos de Bósra. Então temos aqui as principais cidades desse reino. E qual que é o ponto que eu quero trazer para os irmãos? Observem aqui o detalhe que Obadias traz sobre como esse povo edomita tratou os seus irmãos. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te agradado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da sua angústia. E qual o juízo? A falta de fraternidade. Aqui, agora dando sequência, lembrando aqui, né, meus irmãos, que Edom, e aqui nós vemos aqui a relação, né, ao invés de lembrarem da aliança que tinham com o povo de Deus, seus irmãos de carne e de sangue, eles apoiam quem? Os inimigos do Senhor. Recebendo aqui como escravos os seus irmãos e comercializando e matando muito deles. Lembra que nós vimos que os que restavam vivos aqui, dos ataques dos filisteus e da Fenícia, do povo de Tiro ou de Sidom, eles mandavam para onde? Edom, comercializar como escravos. Isso é grave. Então vemos aqui uma falta de fraternidade que o Senhor Deus agora traz sobre esse povo o juízo. Antes de chegar no povo de Deus, temos os amonitas e os moabitas. Isso está registrado nos versos 13 do capítulo 1 até o verso 3 do capítulo 2. E os irmãos lembram que os moabitas e os amonitas são originários da onde? Lá de Ló, do incesto de suas filhas com Ló, vocês lembram? Sua filha mais velha a cometer esse pecado diante do Senhor, deu origem a um filho que chamou Moabe. E a sua filha mais nova deu um filho que chamou de Ben-Ami, que deu origem aos Moabitas. Então, esses povos aqui são originados lá, por esse pecado, essa transgressão contra o Senhor. E qual o castigo? E qual a condenação? Qual o juízo que o Senhor traz
perante esses povos, moabitas e amonitas. Primeiramente, ao povo amonita. Assim diz o Senhor: pelos seus pecados crescentes e ininterruptos, não sustentarei o castigo, Amon, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade. Aqui, perdão, apertei errado aqui. Gileade, aqui, bem próximo dos amonitas, né? Rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso, meterei fogo aos muros de Rabá, cidade principal, fortificada, fogo que consumirá os seus castelos. Suas fortalezas não são nada para mim. Com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro. Vocês que se acham fortes, seu rei poderoso, levarei o seu rei para cativeiro. E ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. E aqui para o povo moabita: assim diz o Senhor: por 3 transgressões, pelos muitos pecados de Moabe, não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Aqui vale a pena a explicação. A maldade era tanta desse povo que se acreditava na época, uma crença pagã, demoníaca, de que se eu pegasse os ossos do inimigo e os consumisse no fogo até virar pó, ele não teria paz, ele estaria vagando eternamente em sofrimento. Então, tal grande era o ódio desses povos, que eles não só se tranquilizavam, se ficavam satisfeitos em matar os seus inimigos, mas aqui a ideia deles, a maldade no ápice que chegou essa maldade, que era: não, matei, mas agora eu quero que ele sofra eternamente. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. E aqui cita como foi feito nos outros juízos, as principais cidades. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Isso está em Amós 1, 13, 2-3. E aqui, meus irmãos, o que é trazido não que as demais não sejam cruéis, tudo que se mistura, né? Mas a ênfase aqui é essa crueldade desse povo. E Deus fala: basta, chegou o dia do juízo. Eu, Senhor, o julgarei e exterminarei vocês da terra. E agora vem o juízo sobre Judá e sobre Israel. É óbvio que o livro, nos capítulos 3 e 4, continua, os irmãos podem ler, mas eu quero aqui, por questão de tempo, colocar apenas o resumo que é trazido nos versos de 4 a 16 do 2º capítulo, sobre o juízo sobre Judá e Israel. E o que esses textos nos falam? Assim diz o Senhor: pelas muitas transgressões de Judá, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor. Até aqui, meus irmãos, o juízo era sobre a graça comum. O pecado desses povos olhando a graça comum de Deus, que paira sobre todos. Agora aqui, quando entra na relação pactual com o seu povo, o Senhor Deus vai usar o quê? A lei. Porque rejeitaram a lei do Senhor. E a lei é baseada em quê? No amor a Deus acima de todas as coisas. E por consequência, o amor ao próximo. E o povo de Deus se afastou de maneira tão terrível do amor a Deus, que chegaram a fazer práticas até pior do que as nações ao redor. E é o que vai ser trazido aqui como juízo. Preste atenção. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram. E após elas andaram seus pais. Você vê que a impiedade aqui era crescente e passada de pai para filho. Ao invés de os filhos aprenderem com os pais a piedade e o temor a Deus, é o inverso. Os pais, com palavras, práticas e atitudes, ensinavam a impiedade das nações ao redor para os filhos. Com palavras, pensamentos e atitudes. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Sobre Israel, o reino do norte, assim diz o Senhor:
pelos muitos pecados crescentes e ininterruptos de Israel, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. O que é isso? A total inversão de valores no juízo, nos tribunais. Nós percebemos aqui os juízes vendendo o justo por dinheiro, ou seja, se quem me paga mais leva a sentença. Mas hoje não acontece mais isso, né? Hoje nós temos, em todo o planeta Terra, temos uma justiça perfeita que não falha. Sabemos que isso não é verdade. Façam esse paralelo das nações da época e hoje. Os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandálias. Qual a ideia aqui? A total ausência de misericórdia com aqueles que são pobres. A lei mandava sim ter juízo sobre eles, mas a forma que eles eram julgados era com total falta de obediência à lei do Senhor. Já vou chegar lá, vai ficar mais claro com o exemplo que tem mais à frente. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Total desconsideração a esses pequeninos. E pervertem o caminho dos mansos. Aqueles que querem ser obedientes, vocês pervertem. Vocês mostram para eles, olha, não adianta você ser justo e ser manso, porque eu perverto toda a justiça. E assim profanam o meu santo nome. A quem, com essas atitudes, esse povo afronta, o povo de Deus? Ao Senhor. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. Como isso aqui, ao entender isso aqui, olhando alguns comentaristas, como isso aqui é forte, meus irmãos. O pobre, aquele que era miserável, que não tinha nenhuma posse, tinha só suas roupas, e tinha um manto que ele se cobria para se proteger do frio. E era permitido pela lei do Senhor que, se essa pessoa devesse alguma coisa para outro, aquele manto fosse tirado, mas lhe fosse devolvido até o anoitecer, para que ele não ficasse com frio. O que esse povo, essa igreja do passado chegou a fazer? Eu tomo essas roupas empenhadas dos pobres, não devolvo. Além de não devolvê-las, eu coloco sobre os templos de prostitutas cultuais e me deito sobre eles para ter prazer. E ofereço isso a Deus. Percebe a perversão da lei para satisfação dos seus pecados, a que ponto esse povo chegou? E é Judá que estamos falando aqui, meus irmãos. Judá e Jerusalém, Israel e Judá. E na casa do seu Deus bebe um vinho dos que foram multados. A multa que era aplicada sobre alguns tipos de pecado, que não deveria ser usado para os prazeres, eles usavam o quê? Para perverter novamente a lei e aplicar os seus prazeres. E qual o juízo? Continua aqui. Aqui vem o Senhor Deus lembrando o povo quem Ele é. Que Ele é um Deus de aliança. Olhem só, todavia, eu destruí diante deles o amorreu. O Senhor Deus começa a lembrar o que Deus fez para com eles. Cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos. E destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto. Eu sou o seu Deus que os libertei. O seu Deus trazendo aqui a memória para esse povo, por meio do profeta, quem ele é e quem esse povo é, graças ao Senhor. Para o quê? Para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Mas o que vocês fizeram? Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas o que esse povo fez? Mas vós, aos nazireus deste a beber vinho, perverteram. E aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. A quem eles afrontaram? Ao Senhor Deus triuno. Cala-te, não fale. Isso é muito grave. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia,
diz o Senhor. Amós 2, 4 a 16. Rejeição ao Senhor é o juízo que o Senhor Deus traz. Vocês me rejeitaram, logo eu trago juízo sobre vocês. O que nós vimos até aqui? A soberania do Senhor, que não negocia as suas ordenanças e decretos dados ao seu povo. Ele é longânimo, tardio em irar-se, mas ele é justo, o juízo vem. O que aqui tem que trazer ao meu coração e ao seu coração, ao nosso coração como igreja? Temor, meus irmãos. Nós não somos queridinhos, nós somos servos. As pessoas às vezes olham para as Escrituras e dão ênfase em uma verdade, mas esquecem a verdade completa. Como tem sido vivido nossas vidas aqui nessa terra? Como temos tratado a lei do Senhor, a obediência a Ele? Eu quero aqui trazer, nessa ótica de soberania, já encaminhando quase para o final da aula, já aplicando esses textos, para chegar na conclusão, me permitam usar um trecho das Institutas de Calvino, onde ele traz a ênfase de todos esses textos, trazendo a seguinte reflexão, conclusão. Deus suscita e arma libertadores. E olha o que Calvino fala. Ele, o Senhor, fez uso dos assírios para reprimir a insolência dos egípcios para reprimir o orgulho de Tiro, dos assírios para abater a altivez dos egípcios, dos caldeus para calar a insolência dos assírios, dos medos e dos persas para acabar com a presunção da Babilônia. E fez uso tanto dos assírios como dos babilônios para castigar a ingratidão dos reis de Judá e de Israel. Ingratidão de desprezar a santa aliança do Deus triuno que fez com o povo, com o seu povo escolhido. Então, olhando para todas essas práticas que geraram o castigo de Deus, tanto para as nações ímpias, mas como o seu próprio povo, é importante olhar, meus irmãos, nós continuamos vendo isso ao nosso redor. Isso vai só crescer, não vai diminuir. Se alguém pensa que nós vamos viver um mundo um dia onde isso aqui vai diminuir, vai acabar, não. A tendência só é aumentar e chegará uma época que atingirá um ápice tal como nunca antes visto. E a igreja será perseguida como também nunca antes visto. Qual que é o ponto aqui? Primeiro, ter convicção disso. Segundo, temermos e tremermos para não adotarmos as práticas dessas nações, desses povos ímpios. Mas temermos, clamarmos por graça para vivermos continuamente em santidade, clamando a Deus por misericórdia, por auxílio, pais pastoreando seus lares, mulheres sendo submissas a Cristo e aos seus esposos, olhando para Efésios 5, entendendo que ali está o modelo do matrimônio, que é uma metáfora do casamento. E essas famílias santas, gerando semente santa, caminhando na contramão da brutalidade, da falta de compaixão, da traição, da falta de fraternidade e da crueldade. E temendo e não rejeitando ao Senhor. Primeira igreja presbiteriana. Nós temos rejeitado ao Senhor? Esse ponto mais importante dessa aula de hoje. É uma reflexão que devemos fazer profunda, eu e você, e avaliarmos, temos rejeitado de alguma maneira o Senhor Deus? Porque o julgamento, ele é certo. Não somente o julgamento que houve, que hoje nós, olhando para a revelação progressiva, entendemos que sim, julgamento justo, mas ele aponta para o julgamento maior. Me permitam usar aqui agora o que está nos nossos símbolos de fé, na nossa confissão de fé no capítulo 33 do julgamento final. Olha o que é dito. Deus já determinou um dia no qual, com justiça,
há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem, pelo Pai, foram entregues o poder e o juízo. Neste dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e obras, recebendo o galardão segundo o que tiverem feito, ou bem ou mal, por meio do corpo. As referências bíblicas aqui me permitem trazer o segundo ponto, segundo artigo. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar, preste atenção, a sua glória, a glória da sua misericórdia, na eterna salvação dos eleitos, e a glória da sua justiça, na condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de regozijo e alegria procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não reconhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Artigo 3º. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos que haverá um dia de juízo. Assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que despojem de toda confiança carnal. Sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos a dizer: vem logo, Senhor Jesus. Amém. Qual a ênfase que eu trago para os irmãos para irmos para a conclusão da aula de hoje? Nesse dia, no dia do juízo, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo. E aqui eu tenho que perguntar, me permitam usar uma frase: tem gato que nasce em garagem e acha que é carro. Dito isso, me perdoe a brincadeira, tem gente que acha que nasceu num lar cristão, vem para a igreja, acha que é crente e não se arrependeu. Continua com as suas práticas repugnantes aos olhos do Senhor, que suscita repulsa ao Senhor, e o juízo virá. A primeira palavra para nós é uma autoavaliação e arrependimento. O juízo é certo. Como foi certo sobre aquelas nações, o juízo, que o dia do Senhor, que para nós é deleitoso, espero que para todos, ele aponta para o deleite daquele dia do Senhor, do juízo eterno, onde nós, crentes, a igreja de Cristo, ela encontrará paz eterna. Mas aqueles que não se arrependem, o fim que Deus tem em vista determinando esse dia é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia nos salvos e a glória da sua justiça nos réprobos. Eu gosto de uma reflexão de Spurgeon, e aí me permitem aqueles que não pensam assim. Não adianta, meus irmãos, pensar: não, eu prego o evangelho porque é o amor. É, pelo amor, amor a Deus. Amor ao próximo? Sim, também. Mas cuidado com aquele pensamento evangelical dizendo que todos têm que se converter. Eu tenho que pregar pensando isso, desejando isso. Mas o juízo de Deus também, a glória de Deus também é manifestada sobre o réprobo, que o rejeita. Eu durante muito tempo na minha vida vivi sofrendo, porque pregava para alguém, e às vezes até não falava do pecado, né? Para ajudar um pouquinho, ou falava só do amor de Deus, para não assustar o pecador, né? Aprendi assim no começo da minha fé. Isso não é evangelho.
O Evangelho é o Evangelho do juízo, arrependa-se, e da solução, que é Cristo. O Evangelho que só fala de coisas boas não é Evangelho. Só fala da salvação, não fala da condenação, só fala do amor, não fala da ira do Senhor, não é Evangelho. Evangelho falso. Isso para que é importante entendermos? Para nós termos alegria e paz em sermos fiéis a Cristo na pregação do Evangelho. Não se importando se a pessoa vai se ofender, porque eu vou falar do pecado dela, com amor, com carinho, com respeito, mas eu tenho que falar. Porque é assim que os profetas fizeram. É assim que os homens de Deus do passado, e é assim que Cristo, nosso Senhor e Salvador, fez. Como ele chamava os religiosos da época? Raça de filhos de quem? Do diabo. Não, Joaquim, não fala do pecado, não. Tem pessoas já chegaram para o pastor Alfredo, para a pastora da igreja, pastor, está muito duro esse púlpito. Maneira um pouquinho. Que história é essa, meus irmãos? Está mandando o Senhor se calar? É isso que nós fazemos quando tentamos repreender um servo, pecador como eu, como nós, para maneirar. Assim como Judá e Jerusalém faziam, Judá e Israel faziam, cala a boca, profeta. Guardadas as devidas proporções, é assim que nós fazemos hoje, se nos entristecemos, como o pastor falou, de um casal que não está mais aqui, que o Senhor Deus os convença desse pecado, mas o seu púlpito é muito duro, não aguento, no meu filho, os ouvidos do meu filho não podem ouvir isso. Tá bom, você está mandando o Senhor se calar para o seu filho? O que vai sair desse coração quando ele crescer? Então, meus irmãos, o Evangelho é genuíno, ele manifesta tanto a glória da sua misericórdia nos salvos, como a glória da sua justiça, do Senhor Deus, nos que são reprovados. E para nós como igreja, que ordem, que convite, que convocação fica? Nós estamos entre nações que odeiam o Senhor. Vivemos entre pessoas que odeiam o Senhor. Somos chamados a nos santificar constantemente pela graça que é em Cristo, a nos arrepender, a viver em novidade de vida na perseverança dos santos. Com qual motivação? Com qual alvo? Com qual desejo? De ser sempre vigilante, clamando, vem logo, Senhor Jesus. Para nós, o julgamento não traz temor ou angústia. Para nós, a igreja, graças a Cristo, o dia do Senhor, como está em Apocalipse 22:20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, aqui é o Senhor da glória, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. O nosso coração tem ansiado isso, igreja. O nosso coração, ele reflete, os nossos filhos, eles escutam isso em casa. Quando ligamos a TV e vimos rumores de guerra, e vimos nações se levantando contra nações, Estados Unidos agora, Rússia, país do Oriente, isso traz temor ao nosso coração? Ou traz, sim, às vezes um certo temor, que somos pecadores, mas Senhor, é assim que esse mundo vai de mal a pior, mas eu sei que eu não sou dessa terra. O Senhor me escolheu, eu sou teu, Pai. Eu sei que em Cristo, um dia, eu estarei na presença do santo tribunal do Rei perfeito, próprio Deus Filho. E pelos méritos dele, nós entraremos no descanso eterno. Enquanto que esses outros, que são soberbos, arrogantes, que afrontam a Deus, perseguem a igreja, aqueles que não se arrependerem, estarão aonde? Entregues para a destinação do fogo eterno. Que essa palavra, meus irmãos, traga temor ao nosso coração, profunda reflexão, especialmente aos chefes de família, pais, às esposas. Converse com seus filhos sobre isso. Olhem para o dia do Senhor como um dia deleitoso. Não relativizem isso. E tenham a certeza que a solução já nos foi dada, que é Cristo, nós somos dele, estamos guardados em Cristo. E é aí que está a nossa paz, que excede todo o entendimento, em Cristo Jesus. Queria chamar o pastor Alfredo para orar.
Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque entendemos no nosso coração que só teremos compreensão da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, se entendermos o que significa o nosso pecado. Ó Deus, nós só teremos compreensão do mundo ao nosso redor quando entendermos que após a criação veio a queda e o pecado manchou todo o universo. A própria criação geme por causa do nosso pecado. Se de fato os homens desta terra buscam o equilíbrio do meio ambiente, isso é impossível, porque a criação geme por causa do nosso pecado. Nós precisamos entender o quanto somos tendentes ao mal, o quanto somos tendentes a afrontar ao Senhor. E a história do teu povo demonstra isto. Não apenas olhando para o teu povo, a tua igreja no Velho Testamento, povo eleito pelo Senhor, que vivia um momento diferente do nosso, porque suas práticas eram tipológicas, apontavam para a vinda, primeira vinda de Cristo. E este povo, ó Deus, sempre se rebelando contra o Senhor. E o Senhor enviando profetas. E este povo matando os seus profetas, como disse o próprio Senhor Jesus. E o Senhor mandou o teu próprio Filho. Mas aquela comunidade do Velho Testamento, inclusive, matou o teu Filho, como ele mesmo havia dito a Deus em parábola. Esse é o coração humano. Nosso coração não difere daqueles fariseus religiosos, daqueles algozes romanos, não difere dos ímpios. Nosso coração é pecaminoso, é sujo, é imundo. A justiça humana é comparada a trapos de imundícia. Ó Senhor, se nós não entendermos isto, nós não entenderemos a graça e a misericórdia. É por isso que há tantos que barateiam esta graça e esta misericórdia. Como disse o teu servo Judas ao escrever aquela pequenina epístola, que se o Senhor Deus permitir, hoje estaremos a estudá-la. São pessoas que transformam a graça de Deus, a liberdade de Deus em libertinagem, porque querem favorecer ao seu próprio coração. Nós vivemos num mundo hedonista, onde as pessoas pensam em si mesmas. Não é de hoje, ó Deus, que as pessoas procuram o seu próprio conforto, um ambiente que vem enaltecer o seu ego, enaltecer a sua autoestima. Quando nós encontramos na tua palavra o próprio Cristo dizendo que se queremos segui-lo, devemos negar-nos a nós mesmos e não podemos amarmos a nós mesmos acima do amor que temos para com Ele. Meu Deus, se nós não entendermos isto, nós não entenderemos a tua graça e a tua misericórdia. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu e o Senhor nos alcançou com graça e misericórdia. Por isso, meu Pai, somos eternamente gratos e devemos amar a Ti acima de todas as coisas e a Teu Filho bendito como nosso Redentor. E precisamos entender, ó Deus, o que significa esta redenção. Esta redenção, ó Deus, causou em Teu Filho bendito, eterno, Deus poderoso sobre todos, por meio de quem, para quem todas as coisas foram criadas, trouxe para Ele, ó Deus, a maior humilhação que alguém poderia suportar, a humilhação de Cristo, que sendo Deus, se tornou homem, e será homem por toda a eternidade. Que humilhação, meu Senhor, por nossa causa, porque o Senhor nos alcançou com graça e misericórdia. Por isso nós precisamos entender o peso do nosso pecado e o que foi necessário para que a tua ira justa, santa, correta, devida sobre nós fosse aplacada. Se nós não entendermos isto, não entenderemos a tua graça e a tua misericórdia.
Existem muitos, ó Deus, dentro da igreja que procuram satisfazer o seu próprio coração, querem palavras adocicadas, querem falsos profetas que enaltecem o seu interior, quando na verdade devemos ser expostos ao nosso pecado, devemos corar de vergonha, devemos dar nome aos bois, devemos mostrar o que o nosso coração é capaz, para que entendamos a tua graça e a tua misericórdia. Obrigado a Deus pelo livro de Amós, que traz a medida extrapolada de todos aqueles povos que o Senhor mesmo levantou para juízo sobre o teu povo, mas o Senhor mesmo julgou e ainda há de julgar, ó Deus, aqueles malfeitores que abusaram do poder que veio dos céus para aqueles respectivos tronos. Mas o Senhor também trouxe juízo sobre aqueles que, se dizendo de Deus, eram ímpios, se dizendo do povo do Senhor, vivia a prática mundana. Por isso nós oramos para que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Devemos sair daqui, ó Deus, com muito temor no coração, porque nós sabemos do que é capaz o nosso coração. Nós sabemos do que é capaz o nosso pecado. Nós sabemos do que é capaz esta natureza maldita, fétida, imunda do nosso pecado que ainda está em nós, agarrado a nós, ó Deus, como cola. Por isso nós clamamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos ajude, ó Deus, a buscarmos a santidade, a buscarmos a piedade que só é possível por causa de Cristo. E por fim, entendendo tudo isto, aí sim entendemos a tua graça e a tua misericórdia, quando nós sabemos que o teu olhar puro, santo, justo, que odeia com todas as forças divinas o pecado, estes olhos, ó Deus, ao serem colocados sobre nós, possuem um mediador. Há alguém que está entre o teu olhar e nós mesmos, e esse alguém é Cristo. E quando os teus olhos, ó Deus, se dirigem a nós, o Senhor vê a teu Filho, e aí o Senhor abre um sorriso largo, enche o coração de satisfação, porque todos nós estamos escondidos, protegidos por Cristo Jesus. O Cristo amado nos cobre com o seu manto de graça, de pureza e glória. E ali todos nós encolhidinhos, escondidos ali, podemos ousadamente contemplar a tua face. E ter de ti, meu Pai, o amor, a graça, a misericórdia, a mão estendida, a paternidade, a compaixão. Se nós não entendermos isto, não entenderemos a tua graça e misericórdia. Dá-nos entendimento, meu Senhor. Nós não queremos adotar e adaptar a nossa vida aos anseios do mundo. Nós queremos pregadores, profetas, fiéis, como foi João Batista, o último da antiga dispensação, e como foi João, o último da revelação do Novo Testamento. Queremos homens corajosos que falam do pecado, para que a tua graça e misericórdia brilhem com intensidade no nosso coração. Não queremos coaches, não queremos palavras adocicadas, nós queremos palavras duras, porque a partir delas entendemos a tua graça e a tua misericórdia, que repousa suavemente sobre nós, porque estamos todos escondidinhos debaixo das asas do nosso Redentor. Fica conosco, ó Deus, ao longo deste dia, que reflitamos sobre o que nós ouvimos e venhamos a nos preparar para hoje à noite sermos fortalecidos contra os falsos ensinos,
os falsos pregadores, conforme a tua palavra nos traz na epístola de Judas. E que nos deleitemos no Senhor, como teu povo, no cumprimento da tua lei, conforme a tua vontade. Em nome de Cristo, em quem estamos escondidos. Em nome de Cristo, em quem temos a tua graça e misericórdia. Em nome de Cristo, em quem temos a tua paternidade, amor, comunhão, compaixão e alegria. É no nome dele que nós oramos. Amém. Até mais tarde, meus irmãos. Bom dia do Senhor. Até o nosso culto solene.